Moda com Mel. Às sextas de manhã, o Rádio Clube de Angra passa a ter mais estilo. Moda com Mel com Melissa Fischer. Olá, sejam então muito bem-vindos a mais uma Moda com Mel. É sexta-feira, como já sabem, mais ou menos para esta hora, então sinal de nós falarmos sobre moda, tendências e entre outros aspectos. Para nos introduzir o tema, nada melhor do que a nossa, aqui, sempre, não é convidada, mas é a protagonista, né, desta rubrica, a Melissa Fischer. Estou a falar dela, obviamente. Muito bom dia, Melissa. Olá, obrigada Andréia, por estares aqui nos estúdios do Rádio Clube de Angra uma vez mais, sempre com presença assídua de 15 em 15 dias. Estás bem disposta, como parece? Estou bem disposta, Andréia. E tu? Tens passado bem? Também tenho passado bem. Lá vamos passando bem. Agora sim, já senhora. na estação primaveril, em que É as coisas verdade. parece que, pronto, os dias já estão maiores, como dançadora, já dá assim mais uma alegriazinha. Um animozinho, não é? Exato. Não é? Ajuda mais em tudo. Sim, senhora. Melissa, relativamente ao assunto de hoje, o que é que nos vais presentear? O que é que vamos poder ouvir nos próximos minutos? Sobre o quê? Então, hoje vamos falar sobre 5 curiosidades sobre moda. Ok, muito bem. Curiosidades assim mais históricas, porque acho que é interessante, há coisas bastante interessantes, porque as coisas, como tudo na vida e como qualquer peça que nós utilizemos nos dias de hoje, desde o telemóvel, computadores, etc., carros, é engraçado perceber como é que surgiu, e a moda também foi assim. Portanto, nem tudo o que nós usamos no dia a dia, por exemplo, as calças de ganga, como falei já há alguns anos atrás aqui num programa, não surgiram para este fim, para usar calças de ganga, não, No tinha dia a dia, outro, não é? exato, Como tinha outra função. propósito. E é mesmo assim. Trago aqui mais 5 factos curiosos de algumas coisas que vou falar aqui, de como é que surgiram. Ok, muito bem, vamos então saber. Melissa, qual é então a primeira curiosidade sobre a moda que nós vamos poder ouvir? A primeira curiosidade é que os primeiros sutiãs não tinham alças. Então, já desde há muitos e muitos e muitos anos atrás, que já se viam até em alguns mosaicos egípcios, que elas já usavam algo a tapar, portanto, o peito. Mas eram umas faixas de tecido, sempre sem alças, era só com o propósito, pronto, de tapar. De esconder, não é? Exatamente. Reservar. Então é que somente no final do século XIX, portanto é bastante recente, é que, especialmente nos Estados Unidos e na França, é que se começou a ver mais os desenhos dessas peças. Só em 1914 é que alguém decidiu patentear a peça, que foi a Mary Jacobs, foi nos Estados Unidos, porque ninguém se empolgava muito com esta peça, era desnecessária, não era usada. Então a Mary Jacobs decidiu patentear a peça porque criou um modelo com faixas de seda, e aí sim já começou a usar as alças, e com o propósito mesmo de proteger o peito da mulher. E de suportar, não é? De suporte, Que é exatamente. Suporte, conforto, mesmo para poder ser mais confortável por dentro das roupas. Portanto, só em 1914. Muito bem. Aliás, este e provavelmente todos os outros factos que vais aqui falar sobre eles ao longo deste programa, provavelmente também não irei conhecer, mas este também não fazia a mínima ideia. Em termos de o que eu acho engraçado. De data, não é? Exato. Sim. O que eu acho engraçado é que agora estamos a voltar a uma fase em que muitas de nós dispensamos o uso de sutiãs, porque já há imensas formas de contornar, há meninas que não usam, já é muito mais liberal e normal não usar. Já há muitos feitios, não é? Para Exatamente. contornar muitas vezes até os decotes. Exato. Porque há sempre quem gosta e quem necessita, não é? É Exato. Verdade. Pelo menos na nossa cultura, porque também há muitas culturas em que o sutiã não existe, essa cultura. Não faz parte. Não faz parte. Mas, como estava a dizer, também hoje em dia o que conseguimos ver é uma panóplia, não é? Uma oferta. É tudo muito mais livre e muito mais... Sem alças, não é? E com decotes, quando são blusas, vestidos, enfim, uma peça de roupa com decotes muito profundos nas costas ou à frente. Portanto, há imensas formas de contornar, não é? Exato. E além disso também, contrariamente ao não uso
também há aqueles sutiãs que são feitos mesmo para estarem à mostra, por dentro de um blazer, está super na moda. Agora também tem essa vertente. Exato, está super na moda nesta estação. Por acaso não falei disso quando falei das peças principais aqui, quando fiz um apanhado da nova coleção da primavera, mas o uso de sutiãs à mostra está bastante presente. Sutiãs, pronto, mesmo para se usarem, serem bonitos e vistos por dentro de um fato, por exemplo. Muito bem. É bastante comum. Sim, senhora. Vamos saber então o segundo facto curioso da história da moda. Portanto, isto tem a ver com cores. Então, o roxo, que atualmente já não tem tanta importância, mas ainda tem, por exemplo, a Semana da Quaresma, exatamente, está associado. E desde sempre foi uma cor muito ligada à nobreza, aos reis e etc. É uma cor que antigamente, na época bizantina especialmente, só a nobreza é que usava roxo, porque derivava de um pigmento muito, muito, muito raro. Portanto, os pobres usavam azul, que era uma cor muito mais facilmente adquirida, e só quem era rico e que tinha poder e estatuto é que podia usar a cor roxa. Hoje em dia, ainda bem para muitas de nós, não é? É uma cor que está bastante presente até nesta nova estação, o roxo. Ok, muito bem. É como te disse, mais um facto que não conhecia. Vamos saber então a terceira curiosidade associada aqui à moda. A terceira curiosidade, esta é mais comum, as mulheres antes não podiam usar calças, só podiam usar saias, portanto isto não é assim tão recente o uso das calças, que hoje em dia gostamos tanto, são tão confortáveis e ainda bem que também já temos essa liberdade, que só assim até é que faz sentido, mas as calças começaram a ser mais aceites devido a atrizes que começaram a usar ali nos anos 30, as que eram mais ousadas e começaram a fazer muitas sessões fotográficas com calças, o que não era nada comum. Se forem pesquisar o nome de duas, elas até são conhecidas, não fundadoras obviamente, mas têm um marco muito importante na história das calças no público feminino, que é a Marlene Dietrich e Katharine Hepburn. Este nome se calhar já é mais conhecido. Exato. Estas duas atrizes foram muito importantes no papel assim junto com a Coco Chanel, que lançou os modelos das calças, acabou por tornar tendência. Eram as influencers dos anos 30. As influencers sempre existiam. Hoje em dia é que temos o termo, mas desde muito cedo que existem, não é? E até mesmo na nossa geração, se calhar nunca olhámos muito como influencers, mas a própria Barbie é uma influencer. Exato. Talvez hoje em dia não seja uma influencer muito bem vista, não é? Porque leva-nos àqueles pontos ao estereótipo do corpo, não é? Perfeito, que infelizmente não corresponde, não é infelizmente, não é? Mas que não corresponde todos à realidade, nem todos. Mas cada vez mais estamos a quebrar estes padrões, as próprias Barbies já começaram, não é? Já a Barbie de todos os feitios e formas. E ainda bem que assim é. Por acaso acho que é interessante. E o que estávamos a falar das influências realmente sempre aconteceu. Por exemplo, eu ganhei o gosto pela moda muito pelas novelas. A minha mãe vinha novelas, eu era mais miúda e ficava fascinada com as roupas que elas usavam e as coisas. Portanto, já vem desde sempre. Conseguem ditar tendências. O cinema, a televisão tem, obviamente, esse poder. Ora bem, vamos já à quarta curiosidade sobre a moda, não é assim? Estou certa? Estás sim. Muito bem. Não estás perdida. Não estou. Portanto, a quarta também acho bastante interessante. Se calhar não é uma coisa que no dia-a-dia pensemos, não é? Mas depois de pesquisar, realmente faz sentido. Desde a altura dos egípcios, que já se viam sandálias, não é? Só que os sapatos tinham todos uma forma única, desde esta altura. Só começaram a ter moldes para diferenciar o pé esquerdo do pé direito em 1850. Acho que é um facto bastante curioso, porque antes era tudo igual, eram moldes iguais. Agora, a partir de 1850 é que começaram a fazer a diferença entre um pé e outro, e mesmo assim com esta diferença nós não somos simétricos, e ainda há um pé sempre que fica ali a bater mais na sapatilha, no sapato. Acontece com toda a gente. Muito bem, vamos então saber a quinta e última curiosidade que tu nos trazes aqui. Está um bocadinho enganada. Acho que vamos poder então ouvir. É sexta-feira, eu cansaço. Estamos a pensar no fim de semana. Vamos então lá conhecer. Então, o último facto que achei curioso para trazer aqui é o facto da meia calça, ou seja, as ditas colãs, terem surgido para o uso somente e apenas do homem.
Passado muito tempo é que as mulheres começaram a usar, e até depois era um sinal de beleza e de também riqueza, porque nem todas as pessoas podiam ter colãs. Mas o engraçado é que isto, como quase tudo, surgiu para o homem e não para a mulher. E então surgiu com que propósito? Com o propósito de proteger os soldados do frio, era uma forma de aquecer as pernas, e para facilitar a montaria a cavalo também, porque ajudava a que não tivessem feridas e etc. Uma forma protegia. Muito bem, também não conhecia e esse facto e realmente olhamos para o presente e não é algo que hoje em dia já é o contrário. Exatamente, de nós pensarmos que tinham sido criadas para o público, para o sexo masculino. Exatamente. Muito bem, Melissa, como é habitual, só antes de nos despedirmos, ia pedir que fizesses um resumo daqui das curiosidades que elencaste, são 5, para quem nos está a ouvir só agora, ou para quem não apanhou tudo, pedi um resumo das 5 curiosidades que trouxeste aqui, curiosidades associadas à história da moda, que então explicaste aqui no Moda com Mel. Claro que sim. Então, o primeiro ponto que eu mencionei foi que os primeiros sutiãs não tinham alças. Em segundo lugar, mencionei que roxo era cor de rico e azul era cor de pobre. Em terceiro lugar, a mulher e as calças não têm uma relação assim tão antiga, só começaram a ser mais aceitos nos anos 30. Em quarto lugar, disse que os sapatos, desde a altura dos egípcios, tinham uma forma única e só no século XIX é que começaram a ter moldes para diferenciar os pés. E em último lugar, falei que a meia calça surgiu para o homem, uma peça que atualmente é uma peça mais feminina. Muito bem. Melissa, muito obrigada por teres vindo aos estúdios do Rádio Clube de Angra. A continuação de uma boa sexta-feira e voltamos a marcar encontro daqui a 15 dias. Obrigada, Andreia. Moda com Mel. Às sextas de manhã, o Rádio Clube de Angra passa a ter mais estilo. Moda com Mel com Melissa Fischer.